eu estou procurando entender o motivo da vinda de uma ministra aqui, num dia de trabalho que poderia estar dando à frente do seu ministério, avançando em algumas pautas importantes para o país, e a gente está dando justificativas aqui óbvias, né? Mas isso faz parte. Nós estamos no ano eleitoral e a gente tem que ter muito cuidado com algumas colocações que a gente vê. Aliás, o ano eleitoral já começou no ano passado, com a CPI, senador Marcos Rogério, da pandemia, que nós, por um acaso, nós participamos juntos e a gente viu que realmente era uma estratégia política eleitoreira que está consagrada nesses últimos dias com os aliados na cúpula da CPI, tudo junto de um partido, tudo junto de um lado. Então isso, por mais que eu tenha críticas ao presidente da República, e eu as tenho e coloco de forma serena, tranquila, mas eu não posso admitir certas injustiças que a gente percebe aqui. É um dia de trabalho nosso, é um dia que o povo brasileiro está pagando, e a gente precisa ter muita responsabilidade para não misturar com interesses políticos aqui. Então, eu sei da sua capacidade, acompanhei a sua trajetória nessa comissão, coincidentemente, há mais de 10 anos atrás, né, quando eu, como ativista, nem sonhava em estar aqui como senador da República, mas eu vi a sua dedicação sempre aberta ao diálogo, né, com os diferentes, né, e isso é muito importante a gente ver na prática. Eu queria colocar sobre essa questão, que continua aquela mesma toada da CPI da pandemia, e isso me incomoda. De dizer que alguns são os arautos aqui da ciência, que não são médicos, e vir com justificativas com base em algumas instituições internacionais que o castelo de areia está caindo. A gente percebe, tem até uma matéria agora do dia 25 de março, sexta-feira, que a Fox fez esse furo internacional. Eu peço o senador Humberto Costa a mesma tolerância que teve com o meu colega, senador Fabiano Contarato, que eu tenho perguntas a fazer também, mas é importante se dizer que no dia 25 de março, uma publicação de Joy Skutstall, da Fox News, revelou mais provas de que a gente tinha dito na CPI, certas situações, que o Brasil não deve obediência cega a entidades e instituições com francos conflitos de interesses políticos, ideológicos e financeiros. E-mails oficiais do governo americano, segundo a matéria da Fox News, relatam que decisões importantes do CDC acerca das recomendações para as escolas relativas à Covid-19 estavam, senador Humberto Costa, em desacordo com achados de pesquisa, basearam-se em dados incompletos, foram redigidas por sindicato de professores apenas em virtude do interesse político deles, comprovam ainda que dados oficiais foram retidos por medo dos resultados de sua interpretação. Houve também negação de acesso aos pesquisadores às bases de dados existentes. Então, a verdade sempre triunfa. A gente sabe, o tempo é o senhor da razão. Não venham me dizer, os arautos da ciência, de que não podemos contestar. Na própria CPI, que nós fizemos aqui da sala ao lado, no dia que vieram médicos e cientistas renomados fazer o contraponto, pessoas que estudaram, que têm PhD, que têm uma série de requisitos, a maioria dos senadores pegou os papéis e foram embora. Deixaram os cientistas sozinhos. Isso é ter respeito ao contraditório? Isso é querer buscar a verdade? Não é. Agora, dia 14 de fevereiro,
Nós tivemos aqui no plenário do Senado Federal uma sessão de debates. Renomados pesquisadores e médicos contra o passaporte sanitário, renomados e médicos pesquisadores a favor do passaporte sanitário. Poucos senadores apareceram para ouvir os contrapontos. Está lá, pesquisas, meta-análises colocadas, duplo cego, tudo. Então, existe uma divisão científica. Existe uma divisão entre cientistas em abordagem sobre esse tema. Não é verdade absoluta. Não é verdade absoluta. Eu queria fazer uma colocação aqui, ministra, no item 5.1 da conclusão da nota técnica, deixando claro, eu acho que foi dito de forma muito reiterada, uma nota técnica que motivou a vinda da Vossa Excelência a essa comissão, que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos se manifesta no seguinte sentido, abre aspas, conclui-se, portanto, que as medidas imperativas de vacinação, como a condição para acesso a direitos humanos e fundamentais, podem ferir dispositivos constitucionais, diretrizes internacionais das quais o Brasil é signatário, contrapor-se fortemente a princípios bioéticos, ferir a dignidade humana e diversos valores constitucionais relacionados ao direito de livre consciência e outras liberdades, pilares da democracia, bem como acabar por produzir discriminação e segregação social, inclusive em âmbito familiar, fecha aspas. Ocorre que muitos ministérios públicos, estaduais, têm emitido recomendações no sentido da obrigatoriedade da vacina, constrangendo pais, responsáveis e até mesmo membros do próprio Ministério Público, que não coadunam com essa corrente de pensamento, o que fere de morte a independência funcional dos membros da instituição. Eu queria que a senhora se manifestasse sobre isso, sua opinião, se possível. Já no item 5.2 da mesma nota técnica do seu ministério, manifesta-se no seguinte sentido, abre aspas, reforça-se que esse Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos não é contrário a qualquer campanha de vacinação, mas sim favorável à promoção do livre consentimento e à autonomia dos cidadãos a partir do acesso à informação, em consonância com a segurança sanitária a qual se persegue, fecha aspas. Diante dessas situações, ministra Damares, pergunto, qual a sua opinião sobre a não inclusão pelo Ministério da Saúde dessa imunização como obrigatória? Não sendo obrigatória, por lei, a vacinação para essas crianças, no caso da Covid, qual a sua opinião sobre o respeito à autoridade dos pais nesse processo de imunização, né? Lembrando que nós passamos aí 2 anos de Covid, todo mundo dizendo, aí era consenso, viu, Marcos? Todo mundo dizendo que não, criança não é faixa, não é grupo de risco para a Covid. Aí era um consenso. De uma hora para outra, os hospitais todos vazios, de uma hora para outra começa uma corrente que tinha que vacinar. Então a gente vê, fica atento a essas mudanças repentinas aí, com que interesses? Com que interesses? Por último, senhor presidente, para encerrar, cientistas e médicos renomados estão divididos em relação à cobrança do passaporte sanitário. Sim. Alguns médicos especialistas defenderam que a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 pode diminuir o risco de contágio em locais públicos. Já outros afirmam que esse documento não tem qualquer resultado prático. Além disso, alguns juristas apontaram que tal exigência fere a liberdade de ir e vir do cidadão. Apenas para lembrar, senhor presidente Humberto Costa, vários países já desistiram da cobrança do passaporte sanitário. Entre eles, Reino Unido, Suécia, Finlândia já voltaram atrás e muitos outros. Toda semana a gente vê. Diante desses movimentos internacionais,
e das evidências de que esse instrumento não impede a contaminação de pessoas. Pergunto, qual a sua opinião sobre a revogação desse expediente? Encerrando, lhe agradecendo pela tolerância e colocando o seguinte, repito, reitero, tenho muitas críticas porque vejo o presidente falar uma coisa e o governo faz outra, com relação à questão de vacina, dar todos os instrumentos nesse aspecto aí da pandemia, do controle. Tenho discordâncias do presidente, sim, quando causou aglomeração, não usou máscara, deu declarações contra a vacina. Não é papel de líder na minha visão. Agora, no governo a gente vê uma prática diferente, as pessoas se preocupando, os ministérios se preocupando em oferecer a vacina para a sociedade como deve ser oferecida. Quem quiser se vacinar, tem que se vacinar. Eu, particularmente, discordo dos governadores, e venho do Nordeste, da mesma região do senador Humberto Costa, com a obrigatoriedade, sabe, aquela coisa que foi o próprio Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes manda no país. Essa é que é a grande verdade. Se a gente quer criticar se houve genocídio ou não, traga o Supremo Tribunal Federal para a mesa, porque ele influenciou diretamente na decisão de transferir para os estados e municípios a coordenação da pandemia. Teria sido maior o número de mortos de brasileiros? Teria sido menor? Eu acho que o Supremo precisa realmente saber com que mecanismos, com que instrumentos ele avaliou certas decisões. Então, muito obrigado, ministra Damares, pela oportunidade de vir aqui, com humildade, demonstrar as suas explicações sobre esse assunto. Com a palavra, a ministra Damares. Senador Girão, meu amigo, companheiro de luta, de muitas lutas, obrigado pelas perguntas. Senador, violação de direitos. Por que a gente colocou exatamente esse trecho na nota? Nós estamos na ponta, senador. Eu estou lá no município, eu tenho o Conselho Tutelar, a rede de proteção. Sabe o que estava acontecendo em escolas? Crianças vacinadas e não vacinadas. A criança não vacinada não podia sentar nem para comer o lanche com a vacinada. Nós lutamos nessa casa aqui para um Plano Nacional de Educação que erradicasse todo tipo de preconceito, discriminação e constrangimento. Eu estava diante de constrangimento de crianças de 4 anos, senador. E eu precisava dizer para os gestores, calma, calma, essa pandemia vai passar, chega de tanto sofrimento. Senador, quem mais sofreu na pandemia foram as crianças com 2 anos fora da escola. Eu saí pelo Brasil arrancando criança de dentro de barril, senador. O número de abusos, de estupro dobrou, suicídio entre adolescentes. Esses meninos sofreram na hora do retorno à escola, que a gente podia fazer um momento de celebração. Um momento de retomada, veio o constrangimento da vacina. Não, as crianças não precisavam passar mais por aquilo, porque a vacina estava garantida, já estava comprada, já estava chegando na ponta. Era só uma questão da gente conduzir tudo com muita serenidade, mas não houve serenidade, houve constrangimento, houve violação. E foi muito ruim o que aconteceu, senador. Então o artigo traz ali para o gestor prudência, direito. Esse pai vai falar de direitos e ele lê Constituição, ele vê garantia de direito. Senador, eu sou Ministério da Minoria. Era uma minoria de família, mas eu tinha que ouvir essas famílias. Eu tinha que dizer para o gestor público, tem um grupo pequeno de famílias que não querem se vacinar e eles precisam ser respeitados. Tudo pelo bem maior da criança. Então, eu vi discriminação, constrangimento, eu vi dor, eu vi sofrimento, eu vi medo, eu vi terror. E a gente traz esse trecho na nota para dizer, calma, a pandemia não é maior do que a gente está fazendo, não. A pandemia é pandemia, nós estamos esticando isso. Com relação à autorização dos pais, nós reconhecemos que os filhos pertencem aos pais. E nós reconhecemos a autoridade familiar. É por isso que veio esse Ministério da Família para fazer esse diálogo com a família no Brasil. E a família ama seu filho, senador. Eu vou dizer que os pais são carrascos, os pais amam, os pais querem o melhor para os seus filhos. Então, assim, a gente reconhece a autoridade da família. Senador, sabe o que ia acontecer? À medida que a vacina ia chegando, eles iam vendo que não estava fazendo mal. Isso era uma coisa natural que ia acontecer, senador. Mas veio a briga
que tumultuou mais do que ajudou. Então, a gente reconhece a autoridade dos pais, o direito dos pais, a liberdade dos pais na escolha. E se a gente conduzisse desse jeito, nós não teríamos trazido tanto mais sofrimento e dor e tanto desgaste, inclusive ao nosso Disque 100, da forma como tudo isso chegou. Com relação à revogação do expediente, eu não entendi se o senhor fala da nossa nota técnica, ela não foi revogada, ela ela foi acrescentada um trecho pelo ministro, mas a nota ela foi legitimada pelo Supremo, porque ali só fala de direitos. A mim não me cabe falar de ciência, a mim me cabe falar de direitos. Mas a nossa nota ela está muito bem fundamentada. Então, senador, passaporte sanitário, eu acredito que mais alguns meses isso é um assunto vencido. Nós temos que avançar. O mundo está avançando, a gente precisa avançar também. Passaporte sanitário, para mim, daqui a algum tempo, isso vai ser um assunto do passado. A nação já está imunizada, nós estamos caminhando, nosso povo vai ficar bem e estamos trabalhando muito para isso. Mais de 407 milhões de doses, o número de pessoas imunizadas. Então, eu creio que tudo vai passar. E o passaporte sanitário, para mim, vai ser um assunto, uma discussão do passado. Rapidamente. Vossa Excelência deseja réplica? Desejo rapidamente só, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui, tá? De forma muito esclarecedora, muito serena, muito tranquila. Eu acho que esse país precisa de diálogo. Fiquei muito feliz quando a senhora colocou à disposição o seu ministério. Eu já estive lá, lhe visitando, ouvindo os programas do governo. E a senhora recebe todo mundo de forma igual. Quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, quem pensa diferente. Eu acho isso muito bacana. É isso que o país precisa, de diálogo, né? E essa cegueira política e ideológica que tomou conta do país, que a gente está vendo aí, movimentos radicais em desrespeito às pessoas. A gente pode ter divergência com as pessoas, faz parte. Quem pensa igual? Eu penso diferente da senhora em alguns pontos, do Marcos Rogério, mas a gente precisa ter o respeito, que é a regra da boa convivência. E o que a gente vê, as pessoas... eu não concordo com isso que a gente está vendo aí, inclusive em festivais. Se agredir autoridades, isso não justifica. Isso pode chegar às vias de fato. Isso pode chegar a um problema grave que a gente está vivendo agora no ano eleitoral. Que exemplo que a gente está dando, né? Tem que ser o caminho sempre do diálogo. Ministro, eu queria lhe fazer um apelo sobre problemas em escolas que nós estamos vivenciando agora. Tem uma onda muito grande. Começou aqui em Brasília, mas a gente já vê relatos no país. Eu acho que a pandemia deixou a gente muito num momento de tensão muito forte. Por isso que eu acho que esse Disque Denúncia ele tem que ser reforçado. Eu não sei quantos atendentes tem lá, mas eu acho que qualquer investimento nisso é pouco. Porque às vezes as pessoas estão precisando ouvir, precisando de uma palavra, precisando saber que o Estado está aí. E a gente tem visto muita gente em depressão. Uma pandemia que não se fala muito, que é do suicídio, que é algo extremamente preocupante entre nossos jovens, entre nossos idosos. E eu não sei se na tréplica se está combinado isso, mas eu peço, quando a senhora puder responder, talvez mais na frente, que políticas, já para que a senhora está aqui, que políticas o governo está adotando com relação ao suicídio, à automutilação? Como é que está essa preocupação que está afligindo as pessoas depois de 2 anos de pandemia, onde as pessoas não tiveram contato com as outras, ficaram em casa em joguinhos, ficaram no momento de medo e agora estão indo ter contato com as pessoas e vem a intolerância. Então, eu queria lhe agradecer mais uma vez a sua participação aqui e, no momento adequado, quando o presidente permitir, se puder me responder como é que existe, o que é que está acontecendo no governo desse plano nacional contra a automutilação e o suicídio. Muito obrigado.
Ministra Damares, se quiser, pode fazer a tréplica. Obrigada, senador. Senador Girão, eu vou trazer um outro assunto também aqui com relação à evasão escolar. Nós estamos nós estamos desesperados. Nós estamos com crianças e adolescentes que não querem voltar para a escola. E nós temos uma pesquisa na Secretaria Nacional da Juventude, já em 2021, que apontava que 39% dos adolescentes e jovens não queriam voltar para a escola. Mas isso a gente sabia que ia acontecer. E hoje, inclusive, a gente coloca, senador Humberto, o Disque 100 à disposição do MEC para a gente também receber pedidos de socorro, denúncias sobre a evasão escolar. A gente vai ter que enfrentar a evasão escolar, porque já foi muito ruim 2 anos sem aula. E mais aí um grupo enorme de meninos não voltando, uma geração inteira está comprometida. Com relação ao suicídio, senador, e automutilação, e eu não me canso de aqui agradecer aos senhores senadores por aquele nosso feito em 2019, senador Humberto, quando os senhores aprovaram em 24 horas uma lei nessa casa, criando no Brasil a política nacional de enfrentamento ao suicídio e à mutilação. Aprovamos em 48 horas na Câmara e 24 horas aqui. Foi recorde. Não sei se tem uma lei que passou tão rápido, mas eu vim conversar com os senhores e eu mostrei imagens da automutilação, do suicídio antes da pandemia. E eu sabia que isso se agravar. Inclusive, senador Humberto, os pais começaram a ficar agora na pandemia numa situação meio confortável, dizendo assim, meus meninos não estão se cortando mais, eles não estavam vendo pingo de sangue na sala. Todo mundo dentro de casa. Os meninos inovaram a forma de se automutilar, senador. Os meninos estavam arrancando o cabelo e comendo. Senador, a gente recebeu médicos para falar conosco no Ministério. Eles estavam amarrando objetos em linha e cordão durante a pandemia, engolindo para rasgar o estômago por dentro, para o pai e a mãe não ver o sangue. Então, eles, inclusive, inovaram a forma de se autolesar, de se machucarem durante o período de pandemia. E agora está aí. Eles estão chegando na escola. Os desenhos, as redações, os pedidos de socorro em prova. Essas crianças estão se manifestando. Por isso que a escola tem que recebê-los, vacinados ou não vacinados agora, para a gente evitar uma outra tragédia. Aí, durante a pandemia, sai um relatório. Suicídio, senador Marco Rogério, segunda causa de morte entre adolescentes. Era entre jovens, baixamos, já estamos com meninos de 8 anos se suicidando no Brasil. Nós vamos ter uma segunda pandemia, sim, doença mental e de crianças e adolescentes. Temos a política que os senhores aprovaram, que começa a ser executada já em 2019, com a constituição de um comitê, senador. Inclusive, eu não me lembro se essa comissão faz parte do comitê. Se não faz, senador, fica aqui uma sugestão de uma adequação ao decreto presidencial que institui um comitê na esplanada para a execução da política de prevenção ao suicídio e à automutilação. Vai ter que ser nossa atenção número 1 daqui para frente. Existe o programa, o Ministério da Saúde está investindo, tem um comitê, mas a gente vai precisar todo mundo. E nesse tema, senador, a gente vai ter que estar junto, todo mundo. Todos os partidos, todo mundo junto, porque são vidas. Os meninos estão em sofrimento. Então, fica aqui essa sugestão para a comissão, para a gente ver como essa comissão pode ou acompanhar o comitê, ou ter uma cadeira no comitê para a execução da política nos próximos meses.